aí, queridos, tudo bem com vocês? Chegamos para mais uma aulinha de ciências falando sobre fungos. Eu sou a Prof. Natália e nós vamos explorar aí mais um tipo de fungo que são os cogumelos e as orelhas de pau. Então vem comigo para estudar aí sobre esses seres magníficos. Vamos começar falando sobre os cogumelos. Cogumelo é um nome popular para a gente poder se referir a um tipo de fungo que possui algo que a gente chama de corpo de frutificação. É aquele tipo de fungo bem comum que é encontrado na natureza, que possui uma espécie de chapeuzinho em cima de algo que imita um tronquinho. Os fungos eles são formados por um conjunto de células que nós chamamos de hifas. E um conjunto de várias hifas nós chamamos de micélio. E é no micélio que irão se originar as estruturas para a reprodução desses fungos e também é por ele que eles vão se alimentar. Os cogumelos, por exemplo, quando eles começam a crescer, as hifas deles vão se espalhando por debaixo da terra como se fossem pequenas ramificações. E daí, para obterem nutrientes, eles liberam algumas enzimas tóxicas naquele ambiente onde eles estão, através dessas hifas. E essas enzimas vão degradar qualquer matéria orgânica que esteja ali por perto. E também podem degradar matéria inorgânica. A grande produção e variedade de substâncias permitem que os cogumelos se desenvolvam em ambientes onde a degradação é complexa, como um tronco de árvore e até mesmo solos contaminados, porque nesses lugares eles conseguem obter um grande número de nutrientes para si próprios. Assim como os demais fungos, os cogumelos também produzem esporos, que são aquelas estruturas microscópicas parecidas com um pólen de planta, mas que não é um pólen, e que se dispersam facilmente pelo ar e também pela água e outros recursos para serem levados para qualquer lugar. Quando eles encontram um lugar adequado para conseguir crescer, lembrando, esse lugar precisa ter bastante umidade e uma temperatura adequada. Eles conseguem germinar formando o micélio. Depois que o micélio já está bem formadinho, os cogumelos começam então a sair de dentro da terra, formando então aquela estrutura de corpo de frutificação que eu falei no início, que a gente chama de chapeuzinho. E é esse chapeuzinho, esse corpo de frutificação que vai então dar origem aos esporos. Geralmente é o clima tropical que favorece o desenvolvimento de vários tipos de cogumelos, o que indica então uma grande variedade de espécies se comparado com ambientes de clima temperado. Existem muitos tipos de cogumelos que são comestíveis e que são cultivados desde o século XVII. No Brasil, os mais conhecidos que nós temos são o champignon, o shiitake e o shimeji. A maioria deles são bem caras para consumo. Em inglês, os cogumelos que são comestíveis são denominados de mushroom, enquanto que os não comestíveis e tóxicos são referidos como toadstool. Eu não entendi o que ele falou. Dentre os cogumelos que nos fazem mal e que são venenosos, o mais conhecido pertence ao gênero Amanita, onde o menor consumo de todos pode ser fatal. E ainda existem outros tipos que podem causar alucinações em seres humanos. E agora a gente vai ver um pouquinho sobre as orelhas de pau. Assim como os cogumelos, as orelhas de pau também são um emaranhado de hifas, que a gente chama então de micélio, e elas recebem esse nome esquisito porque elas costumam crescer em troncos de árvores ou madeiras, que estão vivas ou mortas, e têm um aspecto de orelha, que fica bem grudadinha nessa madeira. E diferente dos cogumelos, nenhuma orelha de pau é usada para consumo do ser humano, e são poucas aquelas que também podem nos fazer mal. As orelhas de pau também se alimentam de matéria morta, decompondo o que está ao seu redor, e ela pode ser um grande indicador do estado físico de uma árvore. Se a gente localiza uma orelha de pau numa árvore que ainda está viva, significa que aquela árvore já está comprometida, porque o fungo mesmo está todo dentro daquela árvore, e uma hora ou outra essa árvore vai morrer. E aqui nós finalizamos então os estudos sobre os cogumelos e as orelhas de pau. Espero que vocês tenham compreendido, qualquer dúvida é só me chamar. Um beijão para todo mundo e até a próxima!